É com muita alegria que estamos hoje aqui na Casa Espírita Vida e Luz, na cidade de Botucatu, nessa segunda-feira, 17 de março de 2025, 19 horas. Nós trazemos hoje um tema com o qual pretendemos colaborar com algumas questões. O tema de hoje é lembranças e pertences de desencarnados. Escolhemos esse tema porque eu tenho recebido muitos questionamentos, muitas indagações sobre entes desencarnados. E hoje vamos buscar responder algumas dessas questões. Ao longo dessa nossa vida encarnada, nós convivemos, seja em família ou no trabalho e até na sociedade, com pessoas que qualificamos como próximos, como chegados, colegas, amigos e também parentes. Cada um deles tem uma certa importância ou até uma relevância para que tenhamos uma vida de qualidade, de paz e de segurança. São, eu diria, muito preciosos para essa nossa existência. Quantas e quantas vezes já presenciamos, seja pessoalmente, ou assistimos em filmes, ou vemos nos noticiários, pessoas dizerem: ah, sem aquela tal irmã, sem aquela tal pessoa, ela não conseguirá viver. Quando esse apego tem raízes em laços amorosos ou laços conjugais, vemos essas afirmações se consumarem, ocasionando até tentativas de dar cabo à própria vida. E a gente ouve elas dizerem: sem ele eu não consigo viver, sem ela eu não consigo viver. A cultura do apego se apresenta em nossa vida desde lá o princípio, a nossa infância, quando se refere ao pai ou à mãe dizendo meus pais. Quando o brinquedo não pode ser compartilhado com um coleguinha porque aquele é o meu brinquedo. Ou não concorde em dividir aquele coleguinha com o outro porque ele é o meu amigo. E a gente vai crescendo com este meu. Já na fase adulta, até se estufa o peito ao dizer que ele é o meu carro, aquela é a minha casa. Nas relações afetivas, o outro às vezes é privado até da liberdade e da privacidade, porque ele é o meu marido, é a minha esposa, é o meu namorado ou namorada. Como podemos observar, o apego exagerado, o apego desproporcional, ele é extremamente nocivo à nossa vida e bastante prejudicial às nossas relações, sejam elas quais forem, e até para as mais variadas convivências. Ah, mas eu sou muito apegado a ele porque eu amo. Mas apego não é amor. Apego é, sim, egoísmo. Apego nunca foi nem vai ser amor. É egoísmo. Porque o amor é libertário. Amar é dar vida ao ser amado. O apego está enraizado nas entranhas do nosso egoísmo, que, por sua vez, se retroalimenta com o orgulho e com a vaidade. Esse estágio comportamental de apego a quase tudo que nos diz respeito só vai diminuir, só tende a abrandar
quando a alma iniciar uma escalada de ascensão, se importando muito mais dali por diante com a vida moral, com a vida espiritual e com a vida e as coisas materiais. O desapego é uma qualidade que muitos encarnados estudiosos buscam desenvolver em suas vidas, o desapego, pois acreditam que se desapegar é essencial para alcançar a paz interior e, com isso, ter a tão sonhada evolução espiritual. Uma perspectiva valiosa sobre o desapego pode ser encontrado nos anais da filosofia espírita, onde o nosso coordenador Kardec ofereceu diversas reflexões sobre o tema em suas obras doutrinárias. Allan Kardec oferece uma abordagem espiritualmente enriquecedora ao conceito de desapego. Ele nos convida a refletir sobre o que realmente importa nessa nossa jornada espiritual e a soltar as amarras que nos impedem de crescer e também de evoluir. O desapego não é um ato de renúncia, mas sim um caminho para a verdadeira liberdade espiritual e também para a felicidade. Nosso querido codificador enfatiza que a verdadeira felicidade e a riqueza estão na evolução espiritual e não na acumulação de bens e de pessoas. Ele nos lembra que, ao desapegar-nos das preocupações excessivas com a posse material, podemos, a partir daí, abrir espaço para o crescimento espiritual e para o auxílio aos mais necessitados. Quando nós nos desapegamos, nós passamos a nos preocupar com aqueles que têm mais necessidade do que nós. Kardec também nos adverte sobre a importância de nos desapegarmos das paixões e dos vícios que podem prejudicar o nosso progresso espiritual. Ele nos encoraja a cultivar virtudes como a humildade, a caridade e a paciência. Nos socorrendo com o Livro dos Espíritos, nós temos uma questão de número 917, em que se pergunta como é que conseguimos destruir o nosso egoísmo, como combatê-lo. E tivemos como resposta da espiritualidade o seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Influência esta de que o homem, por ser um espírito ainda jovem, não pôde ainda se libertar. O egoísmo tende a se enfraquecer à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes que são totalmente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, o que nós temos muito hoje, que é egoísmo e orgulho, está totalmente contrário ao que Jesus mais pregou. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta essas duas virtudes, a caridade e a humildade, como as únicas que nos conduzirão à eterna felicidade. A caridade e a humildade. Disse o Mestre
nos ensinando: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Disse mais: bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e também pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Kardec nos convida a transcender o nosso ego, reconhecendo nossa interconexão com todos os seres. Transcender o nosso ego, deixar de pensar em nós, só em nós, e passar a transcender com todos os outros demais. O desapego do ego nos ajuda a compreender que nós somos parte de um todo maior e assim agir com amor e compaixão. Amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o nosso próximo. Nós podemos ver lá em Mateus 19, quando aquele jovem rico perguntou a Jesus: Mestre, eu sigo todas as leis. O que mais eu tenho que fazer para ser perfeito? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê todo o seu dinheiro para os pobres. E você terá, em troca, um tesouro lá nos céus. Depois, venha e siga-me. Ao seu lado, Pedro, ouvindo isso, perguntou: nós deixamos tudo para seguir-te, mestre. Que será de nós? E Jesus respondeu: Pedro, digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades, tudo isso por minha causa, receberão 100 vezes mais do que tudo isso lá no céu e ainda herdarão a vida eterna. Ainda em Mateus 12:46, Jesus estava falando com seus seguidores quando vieram lhe dizer que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam falar com ele. E Jesus respondeu aquela frase que causa tanta dúvida em tantas pessoas. Jesus respondeu assim: mas quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Isso causou estranheza em muitos estudiosos. E Jesus continuou dizendo assim: todo aquele que faz a vontade de Deus é a minha família. E apontando para os seus seguidores que estavam à sua frente, ele finalizou: eis aqui o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Quer dizer, aqueles que estavam na frente dele eram realmente a sua verdadeira família, não a família aqui da terra. Resumindo, Jesus ensinou naquele momento que a verdadeira família é a família espiritual, a qual é formada
pela afinidade e pela coincidência de valores e princípios. Não quer dizer que a família da Terra não faça parte da mesma família espiritual. Por isso que nós temos na família da Terra muitas pessoas que a gente se dá bem, parentes que a gente se dá bem, ao mesmo tempo que tem outros que a gente não combina de jeito nenhum, porque espiritualmente não fazem parte da nossa família espiritual. Então estamos convivendo para adquirir afinidade e um dia estarmos todos numa mesma família. Conforme podemos ver nos ensinamentos acima, temos que passar por todas as etapas que a vida nos apresentar, amando e honrando a tudo e a todos, mas sem nos sentir donos de nada. Porque tudo pertence ao nosso Pai. E por isso, tudo serve a toda a humanidade. Nós, na nossa essência, somos tudo aquilo que conseguirmos levar quando partirmos para outra vida, que é a vida espiritual. Quando nós deixarmos esse mundo e formos para a vida espiritual, tudo aquilo que a gente levar conosco é o que nós somos. Quando fizermos a passagem, então tudo aquilo que levarmos é o que nós somos, e tudo aquilo que não levarmos é porque nunca nos pertenceu. Éramos apenas um tutor de tudo, para que seja de bom uso. Aqui vai ficar para aqueles que permanecerão também na terra. Em resumo, nós somos apenas uma alma com virtudes e defeitos trabalhando e se lapidando em busca da perfeição. O nosso tema de hoje é lembranças e pertences de desencarnados. Todos nós lembramos, recordamos e sentimos saudades de um sem número de amigos, familiares já desencarnados. Isso é muito natural, porque de alguns nós gostamos e de outros nós amamos. É correto lembrarmos e assim sentir saudades, mas a forma com que nos comportamos ao pensarmos em nossos entes queridos pode não ser a melhor. E isso, muitas vezes, causa transtornos, incômodos e até sofrimentos, tanto para o desencarnado como para nós mesmos. Se desapegar do parente que fez a passagem não quer dizer se esquecer do parente ou apagá-lo de seus pensamentos. Não é isso. Mas sim deixá-lo seguir livremente a sua caminhada evolutiva. Uma vez que o desejo egoístico de nossa parte pela sua permanência gera nele e em nós desequilíbrio, não permitindo que aquele que partiu encontrar a paz e ter a concentração necessária para seguir na sua jornada, na sua caminhada. O apego, a saudade dramática e desequilibrada, traz a nós encarnados perigosos desalinhos na mente e nas emoções. Vou repetir: o desapego, a saudade dramática, a lamentação, o desequilíbrio, traz para nós encarnados perigosos desalinhos da mente e das emoções, abrindo muitas vezes as portas aos processos obsessivos de entidades que se aproveitarão
da fragilidade psíquica daquele que ainda não conseguiu a plena confiança em Deus e a certeza da continuidade da vida após a passagem chamada morte. Se temos afeição sincera por aquele ente que partiu, precisamos rever as nossas atitudes e equilibrar os nossos pensamentos com a finalidade única de ajudar aquele desencarnado que amamos e não o torturar com nossas lamentações melodramáticas, choros e excessos e mortificações desnecessárias. O que se espera de nós espíritas é que façamos o nosso melhor, por meio de atitudes comedidas, auxiliando assim o trabalho da espiritualidade que vem ali resgatar aquele nosso ente querido e ainda levarmos a necessária tranquilidade para os seus familiares e os amigos próximos. Isso é o que cabe a nós espíritas. As orações que emanamos direcionadas para aqueles que faleceram somente surtem o efeito desejado quando são realizadas sem exageros e sem afetação. Afetação é falsidade. Com equilíbrio emocional e sem o sentimento de posse. E assim, exteriorizando energias que envolverão o desencarnado numa psicosfera de tranquilidade, de ternura e paz, o acalmando, o fortalecendo e transmitindo fé àquele ser tão amado por nós. A quarentena, ou aquela fase de adaptação para a vida espiritual após a passagem, que todo desencarnado precisa passar, pode durar poucos dias ou até anos. Mas chamamos de quarentena. Isso irá depender do seu estágio evolutivo, do desapego que esse que fez a passagem tem dos entes e dos bens materiais que deixou, e também do devido apoio que receberá dos que aqui permanecerem. O importante questionamento é: o que fazer com os bens financeiros, com os utensílios domésticos e os vestuários dos desencarnados? Nos auxiliemos, então, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, cujo tema é desprendimento dos bens terrenos. No item 14, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Sede então sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade plena? Não. Quando tendes os cofres cheios, há sempre um vazio no vosso coração. É bem justa a satisfação que experimenta o homem, que por meio de um trabalho honrado e assíduo ganhou lá uma fortuna, mas dessa satisfação que ele sente, que é normal, né, passar a um apego que absorve todos os seus outros sentimentos e paralisa os impulsos benéficos do coração, vai aí uma grande distância. Quer a fortuna tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso próprio suor, há uma coisa que não deveis esquecer nunca. Seja de onde vier a riqueza, não devemos nos esquecer nunca que tudo provém de Deus e que tudo retorna a Deus.
Nada vos pertence na terra, continua o irmão dizendo, nem sequer o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os seus bens materiais. Sois então depositários de tudo isso e não proprietários. Então, não vos iludais. Deus vos emprestou e vós tendes que restituir a Deus. O Senhor empresta a vós sobre a condição que olha, pelo menos o que for supérfluo seja doado àqueles que carecem, pelo menos do necessário. Então Deus nos dá tudo o que Ele dá, mas Ele espera que pelo menos o que para nós é supérfluo a gente consiga se desprender daquilo e doar para aquele que necessita muito mais do que a gente. E ele continua dizendo: quando usais somente em vosso proveito o que Deus vos confiou, o que sois vós então? São depositários infiéis. Depositários infiéis. Um pai de família, olha esse exemplo, que se abstém de praticar a caridade, ele conseguirá economizar, amontoar ouro, dinheiro, para, segundo o que ele diz, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que um dia seus filhos caiam na miséria. É muito justo e paternal e ninguém pode censurar uma prática assim. Mas será mesmo este o seu único motivo? Não será muitas vezes um compromisso ou uma cobrança da sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal pelos bens terrenos. Admitamos, no entanto, que seja o amor paterno o único que o mobiliza, que o guie para fazer assim. Será isso motivo para que esqueça de seus irmãos carentes perante Deus? Será que isso vai o impedir de fazer caridade? Nós, pais, cometemos um grande erro ao acreditar que, deste modo, como estamos citando agora, né, o pai juntar a riqueza para deixar para o filho. Então, nós cometemos um grande erro acreditando que, deste modo, vamos granjear maior afeição, maior amor de nossos filhos. Nós estamos nos ensinando a serem egoístas para com os outros. É tudo para nós, para nós, para nós. Então, nós os estamos ensinando a ser egoístas. Então, um dia eles vão ser egoístas com nós também. Quantos filhos não abandonam o pai para ficar com todo o dinheiro e joga ele num asilo? Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. Esse sentimento chama-se orgulho. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos, apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende ele que, com uma só palavra, Deus pode tirar de uma vez tudo aquilo que ele tem. Com tanta inteligência, tanta capacidade, não consegue imaginar que Deus pode tirar-lhe tudo de uma hora para outra.
Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento. Ah, eu sou desprendido, então eu gasto, vou lá, compro a mulher bolsa, sapato, o homem compra carro, compra moto. Sou desprendido de bens, né? Eu penso mais na vida espiritual, então eu gasto à vontade. Isso não é ser desprendido de bens. Isso é um descaso, é uma indiferença para com aqueles que precisam mais. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, de os destruir, como não tem de os usar apenas em seu próprio proveito. Se fizer, está contra as leis de Deus. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se dele em benefício próprio e dos outros, em não sacrificar por esses bens os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso Deus resolva retirá-los. Fazei como Jó. Jó disse ao Senhor: Senhor, tu me havias dado e me tiraste. Faça-se então a sua vontade, Senhor. Este sim é o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, confiais naquele que, tendo-vos dado e depois tirado, confia que ele pode novamente te restituir aquilo que lhe tirou. Resistam animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Deus jamais ordena que alguém se despoje daquilo que possua, condenando-se assim à pobreza. Não, não é isso que Deus quer de nós. No item 15, fala sobre a transmissão da riqueza para herdeiros, a transmissão das heranças. Segundo o princípio ao qual o rico é apenas depositário da fortuna de Deus, então se a gente pensar que o rico só é um depositário, não é dono, é um depositário da fortuna de Deus, a pergunta é: tem este homem o direito de transmitir essa fortuna aos seus descendentes? Interessante pergunta, né? E a espiritualidade responde assim: o homem pode perfeitamente transmitir, após a sua morte, aquilo que ele gozou, os seus bens, né, durante a vida. Por quê? Prestem atenção. O efeito deste direito está subordinado sempre à vontade de Deus, porque Deus pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes usem e gozem daquela herança que lhe foi transmitida. Entenderam? Não é outra a razão porque nós vemos tantas fortunas que pareciam solidamente constituídas de uma hora para outra se desmoronarem. Porque aqueles herdeiros não mereciam receber aquela herança. Dela iriam fazer mau uso. E já encerrando, eu quero deixar uma reflexão sobre o tema de hoje. Eu quero que nós reflitamos que existe no universo bens muito mais preciosos, muito mais valiosos do que os daqui da terra. Jesus diz que eles são 100 vezes melhores e 100 vezes mais valiosos. Então, pensemos, por que este nosso apego a bens
Bem estes que não levaremos na passagem. E mesmo se nós conseguíssemos levá-los, eles não teriam serventia, não teriam valores para lá onde nós iremos. Não seria mais racional sermos depositários fiéis e caridosos nesta vida, para termos assim o merecimento de recebermos bens 100 vezes melhores e 100 vezes mais valiosos lá na vida espiritual, que é a vida eterna? Querer esses bens por um curto espaço de tempo, que é essa nossa vida, e assim não ganhar o merecimento de ter bens 100 vezes mais valiosos na vida que é eterna? Pensemos. Analisando então dessa forma, refletindo sobre isso, eu tenho certeza que isso ajudará a nos desapegar, a nos desprendermos dos bens terrenos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Que assim seja. Muito obrigado.